Irmãos, enquanto eles saem ali, nós vamos ler então Efésios, capítulo 6. Nós faremos a leitura aí apenas do verso de número 4, dando continuidade então à exposição da palavra de Deus nesse livro tão precioso, né? O livro de Efésios. Hoje aí nós estamos então chegando no capítulo 6. Nós faremos a leitura então apenas do verso de número 4. Mesmo assentados, mas vamos ler todos juntos a palavra de Deus a uma só voz. Vamos ler? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos e te bendizemos, ó Deus, nesta hora. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela oportunidade, Senhor, que temos de lê-la, de poder entendê-la, Senhor. E é o que nós te suplicamos nessa hora, que o teu Santo Espírito seja conosco, que ele possa, Senhor, falar aos nossos corações, e que em tudo, Senhor, nós possamos ver a tua glória se manifestando em nossas vidas e através de nós. Assim nós rendemos graças ao teu santo nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos então que uma vez que o apóstolo Paulo se dirigiu aos filhos, né, nos versos 1 a 3, agora então ele começa a se dirigir, ou ele vai se dirigir aos pais nesse verso de número 4 aí. O apóstolo Paulo então espera que assim como os filhos submissos a Cristo, ou sujeitos a Cristo, sejam cheios do Espírito Santo, e sejam obedientes aos seus pais, agora então o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, que o pai cheio do Espírito Santo, então sujeito ao Senhor Jesus Cristo, ele manifeste isso então no que diz respeito à educação dos seus filhos. Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui do que geralmente eu faço nesses sermões, mas eu queria fazer isso, né, exatamente para tentar trazer de uma maneira mais didática, para que a gente possa entender aquilo que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós e as implicações que isso tem para nós. Então eu pretendo, primeiramente, explicar aqui exatamente o que esse versículo quer dizer para cada um de nós, e depois eu espero trazer algumas aplicações, algumas considerações a respeito então desse texto, né, que nós acabamos de ler. Vamos dar uma olhadinha então no início aí do verso 4, quando o apóstolo Paulo então se dirige a esses pais. Veja aí aqui, a primeira coisa que ele menciona, quando ele termina então o verso 3, é exatamente isso, né? Ele diz, e vós, pais. Então, a palavra que é traduzida aqui para nós como pais, no grego, é a palavra pater, né? Que é a palavra que dá origem à nossa palavra paternidade. Então, a diferença daquilo que aparece aqui no verso 4, daquilo que o apóstolo Paulo menciona aí no início do verso número 1, é uma diferença, então, das pessoas que ele está se dirigindo. Então, embora no verso 1 o apóstolo Paulo use a mesma palavra que é traduzida, embora é traduzido para nós como pais a palavra do verso 1 e também do verso 4, elas não são a mesma no original. Então, a palavra traduzida como pais, no verso de número 1, nós vimos isso na semana passada, diz respeito aos pais, aos genitores, pode estar se referindo exatamente ao pai e à mãe ao mesmo tempo. Aqui, a palavra que é traduzida para nós como pais, no verso 4, ela diz respeito apenas ao homem, apenas ao pai. Ele não está se referindo à mãe. Então veja que, segundo o Antigo Testamento, um pai, ele tinha total posse, total propriedade sobre os seus filhos. Por mais absurdo que seja isso que eu vou dizer, a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, ela permitia, por exemplo, que um pai, ele pudesse, então, inclusive, levar ou apedrejar o seu próprio filho, caso o seu filho ou seus filhos tentassem levar a família à idolatria. Então você imagina a seguinte situação, né? A família está ali reunida e um dos filhos então surge com essa ideia. Olha, por que a gente só tem que servir ao Senhor? Por que a gente só tem que servir ao Deus de Israel, a Yahvé? Olha, tem outros deuses. A gente pode servir a outros deuses aí, o Deus dos cananeus, esses deuses aí da terra. A gente não precisa seguir a este Deus aí, né? E se isso então fosse levado a cabo, aquele pai então podia simplesmente pegar aquele filho e apedrejá-lo, matá-lo.
eliminar o meio, eliminar de fato esse filho que queria levar então essa família à idolatria. A Bíblia também permitia, e em alguns casos, que o pai então poderia também levar à morte um filho rebelde. Aquele filho então que era contumaz, desobediente, teimoso. Já o pai tinha diversas vezes tentado educar, repreendê-lo, admoestá-lo, mas ele continua ali sendo duro, rebelde, contumaz com relação então ao seu pai. O pai então simplesmente poderia permitir que ele fosse morto, exatamente por causa da sua rebeldia. Um pai, inclusive, ele podia vender a sua filha como escrava. A lei também permitia esse tipo de situação. Aqui, então, a gente vê que o apóstolo Paulo, nesse sentido, digamos, positivo, ele menciona, então, que o pai era a pessoa responsável pela educação dos seus filhos. Isso tem a ver, por exemplo, com aquilo que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 6, os versos 20 e 21. Lá nós encontramos assim: quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Deuteronômio capítulo 6 então está dizendo que quando o filho tivesse questionamentos a respeito então da fé judaica, cabia ao pai, então, responder ou ensinar o significado, então, das coisas das quais a família estavam envolvidas. A gente vê esse mesmo ensino, por exemplo, em Deuteronômio 32, o verso 7. Lá nós encontramos assim: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos anciãos, e ele te dirão. Então, o que a gente vê aqui, irmãos, que o pai, ele tinha de fato dentro da cultura judaica um aspecto extremamente importante. Era fundamental então ao pai a conduzir e educar os seus filhos. Por isso então o apóstolo Paulo faz isso. Ele se dirige aos pais, ao homem. Ele não está falando da mãe. Ele está falando então do pai, que deve ser então essa pessoa responsável então pela educação e pela criação dos seus filhos. Mas veja então que esse versículo ele prossegue então na sua segunda parte, quando o apóstolo Paulo então traz aqui uma negativa. Ele diz: não provoqueis vossos filhos a ira. Provocar os filhos à ira é o mesmo que deixá-los enfurecidos ou com raiva. O que Paulo está dizendo aqui é que, embora os pais tenham essa responsabilidade que eu acabei de mencionar, que eles tinham a posse então sobre os seus filhos, que era então fundamental aos pais, os pais eram fundamentais na educação dos seus filhos. Os pais não podiam usar, então, essa autoridade de maneira abusiva. Eles não poderiam, então, ir além da conta com relação aos seus filhos. Nós podemos mencionar aqui, por exemplo, alguns motivos pelos quais os pais podem levar os seus filhos à ira. Então, eu anotei aqui algumas questões que podem fazer isso. Por exemplo, a gente pode levar os nossos filhos à ira exatamente por causa de excesso de proteção. Ou seja, muitas vezes o pai quer proteger o filho de tal modo que o filho então não pode passar a nenhuma dificuldade, nenhuma luta. Conta-se uma história inclusive engraçada, né? De que os pais queriam que os seus filhos aprendessem a nadar, mas diziam para eles assim: olha, aprendam a nadar, mas não entrem na água. Né? Como é que o menino ia aprender a nadar se não entrasse na água, não é? Mas tem muitos pais que são assim. Eles protegem excessivamente os seus filhos. Eles cercam os seus filhos de todo cuidado. Eles cercam, então, os seus filhos por todos os lados. Embora, irmãos, os nossos filhos precisam, então, ser advertidos com relação aos perigos, mas eles precisam também ver os riscos. Eles precisam, então, ver que existem situações que eles mesmos precisam passar, que isso, então, vai trazer lições importantes a eles.
Talvez um exemplo que possa nos desafiar a respeito disso seja o exemplo da águia. Eu não sei se vocês conhecem como é que a águia faz para ensinar os seus filhos a voar, né? Então, chega ali uma certa idade em que a águia percebe, então, que os seus filhotes já têm uma certa plumagem, né? Já tem um pouquinho ali de condições de saírem do seu ninho. Então, se for por elas nunca vão sair, né, os filhotes. Então, o que a águia faz? Ela pega, então, o seu filhotinho, ela leva o mais alto que ela pode voar com aquele filhote no seu bico, e simplesmente, quando chega na maior altura que ela pode, ela simplesmente abre o bico e deixa o filhote cair. E ele vai, então, sendo lançado céu abaixo. Como quem diz, né? Ela que se vira para poder aprender a voar. Então é assim que os filhotes aprendem a voar, né? Talvez seja isso que alguns de nós precisamos fazer com os nossos filhos, né? Deixar com que eles voem por conta própria. Uma outra coisa também que eu mencionei aqui, que talvez possa trazer irritação aos nossos filhos, seja o favoritismo. Vocês lembram da história de Esaú e de Jacó? E como então o favoritismo então trouxe problemas àquela família, trouxe divisão entre aqueles irmãos, trouxe dificuldades então para aquele lar. Um outro motivo então que nós poderíamos mencionar de que os pais muitas vezes podem irritar os seus filhos é aquela constante reprovação que nós temos com relação aos nossos filhos. Ou seja, aquela impressão que nós passamos para eles de que tudo o que eles fazem não tem valor, ou não presta, ou é inútil. Então, muitas vezes, os pais acabam despertando exatamente isso nos filhos, porque os filhos o tempo inteiro tentam agradar os seus pais, mas, na verdade, parece que nada os agrada. Nada é satisfatório com relação a isso. Talvez a gente possa irritar os nossos filhos, não reconhecendo as diferenças, as peculiaridades que os nossos filhos têm. Nós comparamos os nossos filhos entre eles. Nós comparamos os nossos filhos, então, com pessoas da nossa família. Muitas vezes nós comparamos os nossos filhos com os filhos dos nossos amigos. E muitas vezes, irmãos, essas comparações só servem para denegrir os nossos filhos. Para dizer que muitas vezes eles não estão atingindo o nível, então, dos filhos dos nossos amigos ou dos nossos familiares. Ainda dentro disso, nós podemos mencionar como algo que pode trazer a ira dos nossos filhos, a falta de estímulo. Então, muitas vezes, nós não incentivamos os nossos filhos naquilo que eles desejam. Nós, muitas vezes, achamos que eles sequer são capazes de fazer alguma coisa útil. Às vezes a gente pensa mais no fracasso dos nossos filhos do que de fato algo que pode dar certo. Muitas vezes nós mesmos somos pedra de tropeço para os nossos filhos, porque nós não os estimulamos, nós não os incentivamos, nós não damos força e nós não damos o apoio necessário que eles precisam. Irmãos, que Deus nos ajude então a incentivarmos os nossos filhos nesse sentido. Além disso, então, nós podemos mencionar que a negligência muitas vezes pode trazer ira ao coração dos nossos filhos. Lembra-se de Davi? Com o seu filho Absalão, em que ele simplesmente viu que tudo estava acontecendo e não tomou o pé, não tomou ciência, ele não agiu em favor daquela situação, e nós conhecemos bem a história. No final das contas, então, Davi chorou pelo seu filho Absalão, exatamente por causa da sua morte. Talvez algo que possa trazer também a ira ao coração dos nossos filhos seja de fato as palavras duras e até mesmo a crueldade física. E aqui, irmãos, eu faço uma distinção no que diz respeito à disciplina, que nós vamos falar daqui um pouquinho. Mas muitas vezes os pais usam a disciplina, então, de maneira excessiva. Eles passam da conta, eles machucam os próprios filhos, eles deixam, de fato, marcas, não só no corpo dos filhos, mas também no coração deles, a respeito, então, dessa disciplina dura, dessas palavras que muitas vezes machucam o coração deles. Por isso, Paulo, então, diz:
não provoqueis a ira do filho dos seus filhos, ou não provoquei os vossos filhos a ira. Contrapondo então essa ordem negativa que eu acabei de mencionar, o apóstolo Paulo então traz uma ordem positiva no final do verso de número 4. Ele diz: criem os seus filhos com disciplina, veja aí, ele diz, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Então veja que, em primeiro lugar, os pais, eles devem cuidar da vida física e emocional dos seus filhos. Veja aí que ele diz, mas criai-vos, criai-os. Essa palavra, então, no original, ela tem o sentido de nutrir. É a mesma palavra que nós já lemos aqui no capítulo 5, verso 29, quando o apóstolo Paulo, então, menciona que os maridos, então, eles devem alimentar as suas esposas, assim como eles fazem com a sua própria carne. A ideia aqui, irmãos, não é apenas dar alimento, não é dar só comida, mas é nutri-los, é ajudá-los. Calvino, ele traduz essa expressão dizendo que os pais, então, eles devem criar os seus filhos de maneira amável. Um outro comentarista chamado William Hendrickson, ele diz que os pais devem educar os seus filhos com brandura. Então vejam, irmãos, o sentido aqui foi aquilo que eu acabei de mencionar. Os filhos precisam mais do que comida, do que roupa, do que bens materiais. Não é só levá-lo para a escola, mas eles precisam de segurança, precisam de limites, precisam de amor, precisam de encorajamento. Cabe então ao pai cristão perceber as necessidades não apenas físicas, mas também emocionais dos seus filhos. Em segundo lugar, os pais, eles precisam treinar os filhos por meio da disciplina, o que diz aí ainda no verso de número 4, na disciplina. A palavra grega que é traduzida aqui para nós como disciplina, ela é bem interessante, é a mesma palavra que nós poderíamos trabalhar aqui como treinamento. Disciplina que não é apenas uma disciplina corretiva, mas é uma disciplina preventiva. Ela tem o sentido exatamente de você criar normas, você criar regras. E se necessário for, sim, você pode então aplicar o castigo. Essa disciplina, então, ela tem um sentido daquele processo, então, de treinamento de um filho que vai desde a sua infância até a sua maturidade. E é interessante, isso a gente não pode deixar de mencionar, que a palavra disciplina, ela tem o mesmo radical de discípulo. Então, o filho é o primeiro discípulo do pai. É a primeira pessoa, então, que o pai deve trabalhar as questões relacionadas, então, às questões espirituais, que nós vamos ver daqui a pouco. Em terceiro lugar, ainda nesse sentido, o apóstolo Paulo fala que os pais, eles precisam encorajar os seus filhos através da palavra, é o que ele diz aí, criai-os na admoestação. O sentido aqui é exatamente esse, é uma educação verbal, é instrução, é dizer o que a criança, o que a pessoa, o que o filho precisa fazer. Não diz respeito a apenas advertir as faltas que foram cometidas, mas tem o sentido de você instruir aquilo que deve ser feito, a forma que deve ser feita, os limites, então, que estão sendo colocados para ele. Em quarto lugar, o que nós vemos aí, então, que os pais, eles devem educar os seus filhos de modo cristão. Veja aí que ele termina exatamente dizendo isso, que eles devem criar os filhos na disciplina, ou na admoestação, e na disciplina do Senhor. Então veja essa expressão que aparece aí. Ele diz então que os filhos, os pais, melhor dizendo, são responsáveis pela criação cristã dos seus filhos. A responsabilidade não é do Estado. A responsabilidade disso não é da escola. Ainda que o seu filho estude numa escola cristã.
Veja bem, essa responsabilidade não é nem mesmo da igreja. A responsabilidade de criação dos filhos no Senhor diz respeito, então, aos pais. São eles as pessoas responsáveis para isso. E é isso, então, que a Escritura revela para nós. Por trás dos pais está o Senhor. Ele é o mestre. Ele é o administrador, então, da disciplina. A preocupação, então, dos pais não é apenas que os filhos, então, se submetam às regras, às ordens. Não é simplesmente que os filhos sejam colocados num contexto de disciplina. Mas a ideia aqui, irmãos, é que os nossos filhos, eles cheguem de fato a conhecer ao Senhor e que eles obedeçam ao Senhor de todo o seu coração. Então, nesse sentido, os pais, eles devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que qualquer outra coisa. Os pais não devem preocupar mais com a saúde, com o brilho intelectual dos filhos, com a prosperidade material, nem com a sua posição social, em detrimento com essa preocupação primária de que os filhos conheçam o Senhor Jesus Cristo. No final das contas, irmãos, o que importa não são as riquezas ou as pobrezas, não são as alegrias ou tristezas, o que dá certo ou errado na vida dos nossos filhos, mas se de fato eles conhecem o Senhor Jesus Cristo. William Hendricks, mais uma vez, ele resume de maneira brilhante, ele diz o seguinte: toda a atmosfera em que a educação é dada deve ser tal que o Senhor ponha sobre ela o seu zelo de aprovação. Em outras palavras, o William Hendricks está dizendo que quando então nós educamos os nossos filhos, à medida então que nós fazemos essa educação do Senhor, de fato o Senhor Jesus Cristo precisa aprovar essa nossa educação. Então, o que nós podemos aprender, irmãos, diante de tudo que nós ouvimos até aqui? Primeiramente, então, esse texto ele nos ensina que o pai, o homem, ele tem, de fato, um papel essencial na criação dos seus filhos. É o pai, então, que tem a responsabilidade de guiar os seus filhos espiritualmente. Eles não podem, eles não devem terceirizar isso. Eles não devem deixar isso a cargo de outra pessoa. Ainda que a mãe que convive talvez mais com os filhos, ela seja aquela pessoa responsável diretamente na educação dos seus filhos, o pai não pode de fato estar alheio a estas coisas. Até mesmo o fato de que o pai então coloca a mãe à frente disso, deve ser algo de consciência dele. Deve ser algo do conhecimento dele. Sendo assim, meus irmãos, os pais, eles não podem alegar que estão ocupados demais para educar ou para criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É a tarefa primária, é a tarefa fundamental dos pais, educar os seus filhos. Essa tarefa vem antes de qualquer outra coisa que nós possamos dar em favor dos nossos filhos. Seja saúde, seja bens materiais, sejam recursos, seja escola, seja tudo aquilo que eles vão necessitar. Tudo isso vem depois desta tarefa fundamental, que é criar os filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Irmãos, não é à toa que a nossa sociedade, ela tem tentado de todas as formas desfigurar, ela tem tentado enfraquecer, ela tem atacado essa figura do pai. Uma vez então que a nossa sociedade ela consiga fazer isso, certamente nós teremos esposas sobrecarregadas e nós teremos lares completamente deformados, deturpados, salvo algumas exceções.
Mas muitas vezes é isso que acontece, irmãos, quando a figura do pai, então, sai, então, como sendo essa figura central, necessária, fundamental, então, para a edificação da família. Tudo isso, então, se perde. O restante, então, vem como consequência exatamente disso. A segunda coisa, então, que nós podemos mencionar é que a disciplina, ela não é apenas bíblica, mas ela é fundamental na criação dos nossos filhos. Veja bem, irmãos, não é isso que a nossa sociedade acredita. A nossa sociedade, ela diz então que nós não podemos disciplinar os nossos filhos. Mas o que nós vemos aqui de maneira clara é que a disciplina, ela é necessária. Basicamente, a disciplina é necessária porque nós somos pecadores. É isso que a Escritura mostra para nós. Crianças não são neutras, elas não são inocentes. O salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Em outras palavras, irmãos, crianças são pecadoras. Mas essa não é a visão da nossa sociedade moderna. Eles dizem que crianças não precisam ser disciplinadas, porque crianças são inocentes. Crianças não sabem de absolutamente nada. Mas o que a palavra de Deus menciona para nós é que a criança, então, ela está nessa condição. Veja que Provérbios 22, verso 15, é bem claro para nós quando diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará delas. Assim, meus irmãos, nós não podemos ser inocentes quanto à condição espiritual dos nossos filhos. Ainda que eles sejam bebês de colo, eles são pecadores. E se nós deixarmos então os nossos filhos nos seus próprios caminhos, agindo então naturalmente, para que nós então digamos o seguinte: olha, deixe eles viverem da forma que eles queiram, não vamos desagradar os nossos filhos. Certamente você vai ver a pessoa da qual o seu filho vai se transformar. O trabalho então dos pais é exatamente isso. É ensinar os filhos a fazer o bem. Se for para ensinar o mal, é só deixar. Não precisa você fazer nada. Você já deve ter tido essa experiência, não é, pai? Seu filho chegou em casa falando um palavrão, você falou: mas aprendeu isso aonde? Ele ouviu na escola. Mesmo que você nunca tenha falado esse palavrão, mesmo que você nunca tenha tido essa ideia dentro da sua casa, de repente o seu filho chegou com uma ideia completamente absurda. Onde é que ele aprendeu isso? Na escola, sendo influenciado por pessoas que não conhecem a Cristo. Então, o dever de todo pai é disciplinar os seus filhos. É gastar tempo com isso. É fazer isso intencionalmente. É não desistir enquanto os nossos filhos parecem que não mudam. Esse é o trabalho, então, de todo pai. Além disso, então, esse texto nos ensina que essa disciplina, então, ela deve ser equilibrada. Os pais não devem apenas disciplinar os seus filhos, mas eles também devem amá-los. Se a falta de disciplina, então, ela pode corromper os nossos filhos, a falta de amor também pode desanimá-los. Se nesse excesso de disciplina nós podemos irritar os nossos filhos, o excesso de amor pode mimar os nossos filhos. Se nós apenas reprovarmos os nossos filhos, certamente eles se tornarão amargos. Mas se nós aprovarmos tudo o que os nossos filhos fazem, nós podemos então torná-los pessoas completamente despreparadas para a vida real. Se nós então não vamos dizer não aos nossos filhos, porque nós não queremos ofender os nossos filhos, nós vamos criar os nossos filhos exatamente como pessoas mimadas, cheias de vontade, exatamente porque nós não temos coragem de reprovar, ou de repreender, ou disciplinar os nossos filhos. Certamente você e eu conhecemos alguns jovens, e até mesmo alguns adultos, que estão completamente destruídos emocionalmente, porque faltou amor no lar, especialmente por causa dos seus pais. Então a disciplina precisa ser equilibrada. Não podemos ter excesso de disciplina, mas também não podemos ter excesso de amor.
Nós precisamos compreender bem a necessidade tanto de uma coisa como da outra. Além disso, nós já mencionamos, os pais, eles devem educar os seus filhos para serem cristãos. Nós, os pais, certamente desejamos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, tenham bons empregos, tenham estabilidade financeira, eles tenham uma família da qual então possa ser abençoada. Não há mal, irmãos, em desejarmos essas coisas, mas nós não podemos perder de vista que o objetivo do nosso trabalho é que os nossos filhos sejam cristãos de verdade. Eles serão, e nós oramos para que eles sejam bem-sucedidos na profissão que eles escolherem, para que eles tenham uma família bem estruturada. Mas nós precisamos orar para que eles sejam crentes de verdade. Por isso um pai não pode se acomodar com essa ideia, né, de dizer assim, meu filho está bem, sem que isso inclua, primeiramente, irmãos, o fato de que eles estão em comunhão com Cristo. Eu sei que tem filhos que desobedecem ao pai ou à mãe depois de adulto. Talvez aqueles filhos que foram criados na igreja durante anos e de repente ele simplesmente abandonou e disse, eu não quero mais saber de cristianismo, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero saber mais da igreja, eu vou andar o meu próprio caminho e a minha trilha. Mas um pai, ele não pode dormir em paz, sabendo lá no fundo que ele foi negligente com relação à educação dos seus filhos. Pode acontecer, irmãos, de um pai fazer todo o esforço e no final das contas o filho ou a filha acabar se desviando do caminho do Senhor. Mas esse pai que lutou, que fez o seu dever de casa, que labutou para que os seus filhos conhecessem ao Senhor, ele vai poder dormir em paz dizendo, eu fiz tudo o que eu podia. Eu fiz o que a palavra de Deus me ensinou a fazer. E eu fiz todo o possível para que os meus filhos, de fato, caminhassem na presença de Deus. Além disso, então, meus irmãos, a criação dos nossos filhos nos lembra, então, como Deus lida conosco. É isso que a Bíblia mostra para nós. Deus é o nosso Pai. Por isso, então, quando eu crio os meus filhos, eu devo me lembrar de como Deus lida comigo. Eu devo me lembrar que Deus é completamente amoroso, ao mesmo tempo em que Deus usa da disciplina quando se faz necessário. Eu devo me lembrar então que Deus me perdoa quando eu peco, e Ele se compadece da minha miséria, ao mesmo tempo que muitas vezes Deus me disciplina para que eu seja corrigido. Enquanto eu disciplino os meus filhos, eu devo me lembrar de que eu preciso da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu devo me lembrar que o seu sacrifício por mim foi por causa exatamente da minha rebeldia e da minha miséria. Eu devo me lembrar do amor incondicional e sacrificial de Cristo. Eu devo me lembrar que é por causa de Cristo que eu me tornei filho de Deus. A palavra de Deus então vai nos dizer em Hebreus 12, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo a que recebe. Deus vos trata como filhos, é o que a palavra de Deus diz. Enquanto eu disciplino os meus filhos, eu devo me lembrar que por causa de Jesus, Deus não desiste de mim e eu não devo desistir dos meus filhos. Enquanto eu disciplino os meus filhos, eu devo me lembrar que Jesus Cristo perdoou até os meus piores pecados. E eu também devo estar disposto a perdoar os meus filhos quando eles pecarem contra mim. Enquanto eu disciplino os meus filhos, eu devo desejar profundamente que os meus filhos tenham um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Que eles possam ser alcançados, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu educo os meus filhos, eu preciso orar por eles para que eles não apenas venham à igreja porque eu mando ou porque eu desejo que eles venham à igreja, mas porque de fato o Senhor Jesus Cristo transformou a vida deles e eles vão à igreja porque eles amam de fato o Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu disciplino os meus filhos, eu devo orar e desejar
que eles sejam parecidos com Cristo e não comigo. Que eles sejam como Jesus é e não como eu sou. Por isso, pais, nós somos desafiados nessa noite a entregar os nossos filhos aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Deus requer isso de nós. Deus espera isso de nós. Os filhos, na verdade, não são nossos. Os filhos são do Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós, então, entregarmos os nossos filhos, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, para que nós possamos apresentar os nossos filhos diante da presença do Senhor. Nós os criamos não simplesmente para que eles sejam cidadãos do bem, pessoas bem-sucedidas na sociedade, mas para que, de fato, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração e na vida de cada um deles. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo assentados, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, nos capacite a sermos pais segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, dependentes tão somente da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós oramos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém.